Você sabia que o grau da sua deficiência pode determinar quando que você vai aposentar? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Esse é o quarto vídeo de uma série de 10 vídeos que eu estou fazendo aqui sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então você que é pessoa com deficiência de todo o Brasil, você que é pessoa com deficiência que mora fora do Brasil, trabalha fora do Brasil, mas também tem contribuições aqui para o Brasil, esse vídeo é para você. Você que é servidor público federal, estadual ou municipal, ou você que trabalha na iniciativa privada e recolhe contribuições para o INSS, esse vídeo é para você. Presta muita atenção, porque eu tenho conversado com muitas pessoas com deficiência que não sabem que podem aposentar mais cedo e com valores muito superiores ao que normalmente receberiam numa aposentadoria comum, por exemplo. Como eu disse, esse é o quarto vídeo dessa série. 3 vídeos anteriores já foram postados e eu espero que você, depois de assistir esse vídeo aqui, veja os outros 3, porque também são muito importantes, mas eu acho que esse aqui vai mudar bastante a sua concepção de ver a questão da deficiência, especialmente para a finalidade da sua aposentadoria. Eu quero fazer uma promessa para você aqui. Presta bem atenção. Esse vídeo vai trazer para você uma ideia bem ampla e uma explicação bem detalhada do que é a avaliação da deficiência em relação à aposentadoria, e você vai sair desse vídeo entendendo basicamente como que funciona essa questão hoje, como que deveria funcionar, na verdade, é o que eu vou explicar, e quais são os impactos disso para a sua aposentadoria. Se você entender basicamente isso aqui, eu garanto para você que você vai ter bastante sucesso aí para alcançar a sua aposentadoria. Tá legal? Então fica até o final para entender tudo. Até lá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista no direito da pessoa com deficiência, tenho mestrado e estou fazendo doutorado nessa área de evolução social, voltado especialmente para esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é a avaliação da deficiência para efeitos previdenciários, para efeitos das políticas públicas e direitos da pessoa com deficiência. Quero já aqui, de antemão, falar 2 coisas com você muito importantes. Primeiro, quero convidar você que ainda não está inscrito nesse canal, que é um canal dedicado exclusivamente a informar a população com deficiência sobre os seus direitos, para que essas pessoas tenham uma vida com mais dignidade, uma vida mais apropriada de acordo com a legislação brasileira da pessoa com deficiência. A gente está dedicando aqui bastante tempo na produção desses conteúdos, já estamos há mais de 7 anos aqui, chegando a quase 200 mil inscritos, e eu quero pedir a sua ajuda para se inscrever aí agora, para a gente atingir essa meta dos 200 mil inscritos, e também apertar aí o sininho para você receber a notificação de tudo que a gente posta por aqui, beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quero indicar para você esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro que foi lançado no começo desse ano. Na verdade, essa aqui é a 4ª edição que a gente mudou para a editora Juruá. Ok? Quero indicar para você Pequeno Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. É um livro que trata detalhadamente sobre a questão da aposentadoria das pessoas com deficiência aqui no Brasil, ok? E hoje também eu quero indicar um outro livro que foi recém-lançado, na verdade, o evento de lançamento dele vai acontecer agora no próximo dia 18, num evento específico sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, que vai acontecer no dia 18 agora de setembro, no Rio de Janeiro, no Sesc do Flamengo, onde eu também vou proferir uma palestra sobre a nova versão da avaliação biopsicossocial, que foi aprovada agora em julho último. É esse livro aqui, ó, Lei Brasileira de Inclusão, em linguagem acessível, comentada artigo por artigo, também pela editora Juruá. Os 2 livros que eu mostrei aqui para você são os nossos lançamentos esse ano, os 2 livros que você pode adquirir. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode adquirir para ajudar o canal e também para poder aprender tudo sobre esses 2 assuntos: aposentadoria da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão, comentada artigo por artigo. Beleza pura? Então vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre a questão da avaliação da deficiência, o impacto dela no ponto de vista para a finalidade da aposentadoria da pessoa com deficiência, é que isso está previsto aqui na LBI. Você vai encontrar isso aqui nesse livro que eu acabei de apresentar para você. Logo no artigo 2º, nós vamos ter aí, pessoal, uma definição legal do que é o conceito da deficiência, né, atualmente no Brasil. Esse conceito de pessoa com deficiência, ele vem da Convenção Internacional da ONU, que aconteceu em Nova York em 2006, e terminou num documento que é bem conhecido pelas pessoas que atuam nessa área, né, que são ativistas dessa área da defesa da pessoa com deficiência, que é o documento, que é a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007, oriundo lá da Convenção Internacional da ONU de Nova York.
E aí o Brasil é signatário de um decreto, que é o decreto 6949, que é de 2009, que trouxe para dentro do ordenamento jurídico brasileiro os conceitos lá da Convenção Internacional da ONU, ou seja, presta bem atenção nesse ponto aqui, que isso é muito legal. Desde 2009, então, o Brasil tem um conceito de pessoa com deficiência que é um conceito internacional, que é o atual conceito. Então, tem muita gente preocupada até hoje, eu participo e administro alguns grupos de discussão e troca de informação e apoio para pessoas com deficiência. Inclusive, se você quiser participar de algum deles, eu tenho 3 grupos principais. Um grupo para monoculares, para surdos unilaterais e bilaterais, e grupos para autistas tardios. E temos um grupo VIP também, que é um grupo que a gente compartilha só algumas coisas exclusivas, que é para que as pessoas que são membros do canal. Se você quiser participar de algum deles, me chama aqui nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, que eu passo aí o link para você poder entrar. Aqui na LBI, conforme eu estava falando para você, nós temos no artigo 2º o conceito atual da pessoa com deficiência, que, como eu disse, veio da Convenção Internacional da ONU, e o artigo 2º ele não termina no texto dele, ele continua no parágrafo 1º, trazendo a seguinte informação. Vou ler aqui para vocês entenderem bem o que eu quero falar aqui hoje. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e vai considerar 1. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3. A limitação no desempenho de atividade. E 4. A restrição de participação. Então, toda vez que uma pessoa com deficiência, presta muita atenção nisso, eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês daqui a pouco sobre o que eu vou falar aqui agora. Toda vez que uma pessoa com deficiência, seja qual deficiência for, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que engloba todas as deficiências existentes hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essas 4 classificações. Entram todos os tipos de deficiência que você possa imaginar, tá bom? Toda vez que uma pessoa com deficiência desses 4 tipos precisar acessar uma política pública hoje no Brasil, ela obrigatoriamente, ela precisa ser avaliada para poder ser considerado uma pessoa com deficiência. É lógico, quando você vai tirar um RG, por exemplo, que é uma coisa simples, que é um direito simples de uma pessoa com deficiência, não é exigida uma avaliação, mas você tem que apresentar documentos que provem que você é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, quando eu fui tirar o meu RG atual, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o RG aqui no Rio de Janeiro, que eu acho muito legal. Lá no Detran, eu tive que levar o meu laudo médico, mostrando que eu sou uma pessoa com deficiência auditiva bilateral. Muita gente acha que eu sou unilateral, mas eu sou bilateral. E aí o Detran emite isso aqui, ó, que é um cartãozinho, vou botar perto da câmera para você ver. É um cartãozinho confirmando aí, né, pessoa com deficiência. Foto, meu nome completo, vem a lei estadual que cria essa identificação. E aqui atrás todas as minhas informações, não vou mostrar muito porque tem muita informação aqui. Meu telefone, RG, CPF, data de nascimento, os CIDs que eu tenho, né, as classificações internacionais de doença, medicações de uso contínuo, indicações de alergia e também um QR Code, tá vendo um QR Codezinho aqui embaixo? Que tem o meu laudo médico dizendo que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, para isso aqui eu não precisei passar por uma avaliação, mas eu precisei levar lá para o Detran a documentação que prova que eu sou uma pessoa com deficiência. E aí a história que eu queria contar para você é de um atendimento que a gente está fazendo aqui, de um servidor público, eu não vou dizer de onde é, evidentemente, que ele está sendo submetido a um constrangimento que eu nunca tinha visto. Em todos esses anos de trabalho como advogado, eu nunca tinha, e como advogado e ativista da questão da pessoa com deficiência, o órgão ao qual ele está lotado como servidor, está exigindo dele, por uma questão lá que ele está passando, um procedimento administrativo, e ele, para poder comprovar que ele tem a deficiência, para alcançar o que ele quer lá no serviço dele, evidentemente, como diz aqui o parágrafo 1º do artigo 2º da LBI, que ele precisa passar por uma avaliação da deficiência. Isso é uma coisa que está na lei, não tem como você ter outra alternativa para isso.
E aí, pasmem, numa decisão que é inédita, que eu nunca vi, evidentemente que a gente está contestando essa decisão, primeiramente de forma administrativa, e se eles insistirem, é evidente que a gente vai tomar medidas judiciais e outras medidas também. Eles estão exigindo, presta bem atenção nisso, que o servidor, ele promova a avaliação da sua própria deficiência. É isso mesmo que vocês estão escutando. Eles querem que ele leve uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional e interdisciplinar para fazer a avaliação dele mesmo. Eles querem que ele contrate uma equipe. Então veja que absurdo isso, né? A pessoa tem direito a uma política pública e o próprio órgão do serviço público está exigindo dele que ele contrate, porque a justificativa é a seguinte: olha, nós aqui não temos equipe multiprofissional e o senhor, se quiser, contrate uma equipe e para poder ser submetido a essa avaliação. Então, veja bem que loucura que a gente vive no Brasil em relação ao desconhecimento total de como funciona as regras para que as pessoas com deficiência possam acessar as políticas públicas e seus direitos. Essa é só uma história. Eu tenho como diz um amigo meu, uma carrada delas, um carro cheio delas para poder... Então, como eu expliquei no começo do vídeo, o Decreto 6949, ele traz para dentro da legislação brasileira o conceito da pessoa com deficiência, mas traz também a necessidade da avaliação da deficiência para que essas pessoas possam ter acesso aos seus direitos e às políticas públicas locais, né? Sejam elas municipais, sejam elas estaduais, sejam elas federais. Acontece que a gente tem um histórico, uma linha histórica com relação à avaliação da deficiência no Brasil que foi bastante comprometida. Na verdade, desde 2007, então, quando a Convenção Internacional da ONU passa a vigorar, o Estado brasileiro traz, através do Decreto 6949, essas informações, essas questões para cá, para o Brasil, através do decreto que eu acabei de mencionar, e deveria ter o Estado brasileiro, então lá desde 2009, promovido a implementação, a criação de instrumentos de avaliação apropriados dentro do conceito da pessoa com deficiência, que também veio da Convenção Internacional da ONU e que mais tarde vai ser adotada lá pela LBI, isso já em 2015. E aí o que acontece? Né? Estou resumindo aqui o histórico, porque o vídeo não é sobre o histórico. Em 2015, com a edição da Lei Brasileira de Inclusão, no segmento, na sequência do artigo 2º da LBI, no parágrafo 2º, está lá expresso dizendo que o poder público iria tomar as providências para a criação desses instrumentos de avaliação e lá no finalzinho da LBI, o prazo de 2 anos para isso. Ou seja, a LBI entra em vigor em janeiro de 16 e o governo brasileiro tinha até o janeiro de 18 para criar esses instrumentos. Infelizmente, isso não aconteceu e o que acabou acontecendo, na verdade, é que durante esse tempo todo, desde 2007, da Convenção Internacional da ONU, na verdade, é até anterior a isso, porque as pessoas que estavam à frente, né, os ativistas, os profissionais que estavam à frente da luta pelos direitos da pessoa com deficiência desde a década de 70 no Brasil, já lutavam por essa diferenciação, trazendo conceitos mais modernos de deficiência que não fossem tão discriminantes, né, preconceituosos como eram antigamente. E aí o que aconteceu na prática é que esse novo modelo, né, esse conceito que está ligado lá na Convenção Internacional da ONU, essa ferramenta de avaliação da deficiência, ela chega somente agora em julho de 2024. Ela foi apresentada na 5ª Convenção Nacional da Pessoa com Deficiência pelo Ministério dos Direitos Humanos. Aconteceu em Brasília essa convenção, foi a 5ª convenção. Então veja como que a gente está ainda engatinhando com essas coisas, né? E esse modelo novo que eu estou me referindo agora, ele está sendo implementado e eu entendo que nós vamos ainda levar um tempo considerável para que vejamos as consequências práticas dessa nova implementação, da implementação desse novo modelo. E aí, como é que funciona então, André, de forma prática, essa avaliação? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só para você saber de uma vez um detalhe importante. Nós temos então um modelo, uma ferramenta chamada IFBR, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que foi instituído em 2014 através de 2 portarias, a portaria 01 e 02
portaria interministerial, que foi composto pelo Ministério Público Federal, pelo próprio INSS, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, entre outros, que traz lá as regras para avaliação das pessoas com deficiência. É a portaria 01 e a portaria 02, ela traz um manual de aplicação dessa ferramenta chamada IFBR, como eu falei agora para vocês. Muito importante você entender aqui agora que essa ferramenta, o IFBR, é uma ferramenta que vai dar às pessoas com deficiência, para muitas dos seus direitos, acesso ou não. Então perceba a importância disso para as pessoas com deficiência em todo o Brasil. Sem isso, ou isso sendo feito de forma equivocada ou mal feita, entende como é que isso gera obstáculos, gera falta de acesso aos direitos e às políticas públicas dessas pessoas? Infelizmente, eu posso relatar para vocês, esse é o meu assunto que eu trabalhei no meu mestrado. O tema do meu trabalho de mestrado é justamente esse, né? A avaliação biopsicossocial no Brasil como fonte de obstáculos para o acesso à justiça previdenciária. Em breve a gente vai ter esse material aí publicado também pela editora Juruá. E aí, a conclusão desse trabalho de mestrado é que, naquela ocasião, eu concluí em 2023 esse trabalho, é que naquela ocasião, antes de nós termos esse novo formato, né, que está sendo implementado agora, é que, na verdade, nós tínhamos uma discrepância do modelo que era utilizado pelo menos, né, e que vai continuar sendo utilizado, na verdade, até que esse novo modelo seja de fato e de direito implantado em todo o Brasil para todas as políticas públicas. E aí, o que acontece na prática é que esse modelo que é usado, então, até agora, é um modelo que cria muito mais obstáculo do que cria acesso às políticas públicas e aos direitos da pessoa com deficiência. Esses são os relatos de casos reais que eu tenho, mais de 3 mil relatos colecionados para uma publicação futura, que eu tenho trabalhado nela, contando algumas dessas histórias, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, perceba o grande impacto que isso tem na vida de uma pessoa com deficiência quando ela quer acessar um direito, especialmente o que a gente está tratando aqui nessa série de vídeos, que é a aposentadoria. Eu poderia aqui dizer para vocês agora, pelo menos uns 50 exemplos de pessoas que eu conheço, que passaram aqui pelo nosso escritório, que passaram por mim, especialmente, e que tiveram as suas aposentadorias negadas indevidamente, porque a avaliação da deficiência foi feita errada, foi feita de forma desleixada, desumana, descredibilizada. Enfim, eu podia botar um monte de adjetivo aqui agora, mas eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer com isso aqui. Então, eu entendo que você, a partir do momento que você que está me ouvindo aí, entende como isso funciona, eu acho que eu estou dando para você uma oportunidade de você, ao invés de somente reclamar, como muitas pessoas fazem, e na minha opinião isso não resolve o problema, cada vez mais que a gente entende uma situação, a gente cria caminhos para poder sair dela, para poder contornar ela, para poder superar essa situação, a ponto de eu chegar do outro lado e conseguir aquilo que eu quero. Então não adianta eu ficar só reclamando, batendo panela, porque isso vai resolver o quê? Na prática, não vai resolver nada. Então, o meu propósito foi começar a estudar essa questão da avaliação da deficiência de forma séria, comprometida. Tanto é que agora eu estou continuando a estudar esse assunto lá no doutorado e vou continuar estudando sobre a avaliação da deficiência, agora numa outra perspectiva, né? Porque o doutorado exige que seja feito dessa forma, para justamente ser um cidadão que vai dar à sociedade brasileira uma contribuição nesse sentido, para que a avaliação da deficiência seja algo que, de fato, gere e transforme a vida das pessoas. Gere acesso às políticas públicas e aos direitos delas e transforme a vida das pessoas positivamente. Porque até então, o que eu posso relatar para vocês é que ela acaba gerando muito mais obstáculos do que acesso. Essa avaliação hoje é feita de uma maneira... esse é o ponto principal aqui do nosso vídeo, que você precisa entender. Ela é feita de uma maneira da seguinte maneira. São 2 questionários com 41 perguntas, cada uma delas, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, também na descrição do vídeo, um link onde você pode encontrar esse questionário na internet, tá legal? Para você poder ler lá as perguntas que tem. E a grande questão é que, infelizmente, então assim, né, cada questionário desse
é feito um na perícia médica e outro na perícia social. Então não vai confundir aí o nome, tá? Porque avaliação biopsicossocial é uma coisa, perícia social é outra coisa, tá? Não confunde isso não. Então nós temos duas perícias hoje. Isso vai mudar em breve, tá? Não vai existir mais esse modelo. Vai ser um outro modelo que eu já explico. Mas hoje é uma perícia médica para avaliar os aspectos médicos e uma perícia social que, na verdade, para efeitos de aposentadoria, tanto no serviço público quanto no INSS, na minha opinião, não faz sentido. Porque, veja, se é a aposentadoria um benefício previdenciário que você paga por ele, que aspecto social vai ser avaliado? Econômico? Não existe isso, não faz sentido. Compreende o que eu estou falando? Não faz o menor sentido, lógico. É porque isso veio de uma outra questão relacionada ao BPC-Loas, que eu não vou explicar aqui agora, deixo para um outro vídeo, e veio dessa forma e ficou dessa forma. Quando eu for explicar já a mudança de paradigma, né, que é a nova avaliação, você vai entender um pouco melhor. Mas então é feita uma perícia médica, uma perícia social, são 41 questões que deveriam ser colocadas todas elas para a pessoa com deficiência ali, para ser respondida, e do somatório, de uma pontuação que existe desse questionário, que vai de 25 a 100, 25, 50, 75, 100, é uma pontuação para cada pergunta. O somatório final da perícia médica e da perícia social dá uma pontuação que vai ser classificado ali se a pessoa, inclusive, se ela tem deficiência, inclusive, qual é o grau dessa deficiência, se é leve, se é moderado ou se é grave. Então, dependendo da pontuação, isso varia de acordo com essa pontuação. Eu vou colocar na tela aí qual é o quadrinho da pontuação para você entender como que funciona atualmente. A grande questão aqui é que, infelizmente, como eu falava agora há pouco, nós temos um descaso, na verdade, né? Lógico, gente, toda situação tem exceção. Eu não estou generalizando, nem poderia generalizar, nem no INSS, nem no serviço público. Mas eu posso afirmar para vocês que a grande maioria dos casos é feito com descaso. Essas perguntas não são feitas, todas elas. Eu tenho vários relatos de pessoas que passam 5 minutos, 10 minutos lá dentro e que às vezes nem pergunta nenhuma é feita. E que às vezes nem olhar para o rosto da pessoa, a perícia olha. Esses são os relatos que eu tenho. Então, assim, como são muitos, eu quero acreditar que esse tanto de gente que fala isso para mim não está mentindo, né? Tem gente que exagera, eu sei disso, mas um número tão grande de pessoas que relata isso todos os dias não pode estar mentindo ao tempo inteiro. Então, temos alguma coisa errada que precisamos colocar no lugar para poder justamente dar a essas pessoas acesso aos seus direitos. Senão, não tem sentido que a gente está conversando aqui, o que a gente briga todos os dias nessa questão da pessoa com deficiência. Eu vou deixar aqui em cima, no card, um outro vídeo que eu dou 10 dicas de como que você deve se preparar para essas duas perícias, tá? É um dos vídeos mais acessados aqui do canal e que tem ajudado muita gente durante o tempo que ele está no ar. Já tem mais de 2 anos que ele está no ar, mais de 3 anos, se eu não me engano, e tem ajudado muita gente. Então dá uma olhadinha depois lá para você poder entender o que eu falo lá da preparação para essas perícias, que eu acho que pode te ajudar bastante também. Quero te explicar agora, nesse novo modelo de avaliação da deficiência, né, que foi apresentado agora em julho passado na 5ª Convenção Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos, que, na verdade, é o que já tinha que ter acontecido há muito tempo, a gente sabe disso, mas o histórico não é legal, é um histórico feio, que envolve muitas questões políticas, inclusive nesse contexto, que eu não vou entrar nelas aqui agora, que não nos interessa, mas importante você saber que esse novo modelo é um modelo que está muito encaixado com o conceito da pessoa com deficiência atual, que veio lá da Convenção Internacional da ONU, que está na LBI, que está no Decreto 6949 desde 2009 no Brasil, que respeita o conceito da pessoa com deficiência como ele está na LBI. Então, portanto, a gente tem, assim, uma mudança muito significativa e eu estou muito otimista com essa mudança, porque eu acredito que esse novo modelo, sim, vai gerar muito mais acesso aos direitos e às políticas públicas para as pessoas com deficiência. Eu fiz alguns vídeos aí, algumas semanas atrás, falando especificamente de como que vai funcionar essa nova avaliação
no Brasil, como é que ela vai ser implementada, algumas questões novas que o projeto está trazendo. Agora, na próxima semana, dias 9 e 10, nós temos a Conferência Nacional das Comissões de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional, que vai ser em São Paulo, e no dia 10 eu vou falar para todos os presidentes de comissão dos estados brasileiros sobre esse novo modelo de avaliação biopsicossocial, para vocês terem a dimensão da importância desse assunto, o impacto desse assunto para todos os direitos, né? Mas falando sobre aposentadoria, que é o nosso assunto aqui dessa série de vídeos, imaginem que esse novo modelo, ele sai de uma concepção, sai de um paradigma médico ou biomédico, né, que olhava para as pessoas com deficiência como entes portadores de doenças, de lesões, de enfermidades, e isso que, na verdade, eu não posso, de maneira, por várias razões, eu não posso de maneira nenhuma concordar com esse tipo de conceituação, até por uma questão de humanidade mesmo, né, de dignidade da pessoa humana, e passa para um paradigma, passa para um modelo biopsicossocial, ou seja, olha para a pessoa, evidente, olha para questões biomédicas, não tem como não olhar, mas também olha para questões pessoais, olha para questões psicológicas, questões do ambiente que a pessoa vive, questões familiares, questões sociais, questões de relacionamento, questões políticas dela, questão da participação dessa pessoa na sociedade e da interação dessa pessoa no meio a qual ela pertence. Então, eu conheço pessoas que não concordam com essa mudança, por incrível que pareça. Mas eu quero acreditar que essas pessoas ainda podem mudar de opinião, porque não há como a gente olhar para um ser humano como um depósito de patologia. É desumanizar a pessoa, é transformar a pessoa num problema, né? Num defeito. E pessoas não são isso. Uma pessoa é muito mais do que isso. Então, esse novo paradigma, esse novo conceito, faz muito mais sentido do que o conceito anterior, que era só biomédico, né? Que, infelizmente, gera, no meu modo de ver, muito menos acesso, muito menos dignidade do que o conceito biopsicossocial. E é o que está posto aí para nós, e aguardamos ansiosos pela implementação em todo o Brasil, para todas as políticas públicas, que é o que está prometido no novo projeto. E eu explico isso detalhadamente nos vídeos anteriores aí, que estão aí no canal, só você dar uma procurada, que você vai ver essas explicações. Mas em breve, depois que eu apresentar essa minha palestra lá na convenção da OAB Federal, eu vou trazer aqui detalhes mais precisos sobre esse novo projeto, numa outra série de vídeos que a gente vai fazer depois que a gente terminar esse sobre aposentadoria. Quero contar aqui um caso de uma pessoa com deficiência monocular. Ela me autorizou a contar esse caso. Ela tinha 21 anos, 22 anos de contribuição, no máximo, uma mulher, e ela tem uma deficiência monocular, e o outro olho dela já tem um comprometimento bastante agudo. Trabalha com tecnologia da informação, ela tem hoje, eu acho que 43, 44 anos de idade. Quando ela nos procurou, ela já tinha dado entrada no seu pedido de aposentadoria, e esse pedido tinha sido indeferido pelo INSS. Indeferido, justificado lá pelo INSS, que ela não tinha enquadrado nas condições de deficiência, não tinha tempo de contribuição, blá, 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 porque a deficiência dela seria de grau leve. E aí eu falei, olha, pelo que você está me narrando, a gente precisa, lógico, né, fazer uma fundamentação aqui muito bem feita, fazer um estudo muito bem feito do seu caso, aprofundar e melhorar a sua documentação com relação à sua deficiência. E é um trabalho que a gente faz por aqui também. Se você quiser conhecer um pouco melhor, a gente tem parceria com o Instituto de Perícia Médica, que atua em todo o Brasil e que tem ajudado muita gente a alcançar os seus direitos com os laudos que eles emitem lá. Se quiser saber um pouco mais, é só me pedir aí no WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E aí a gente discutiu, levou o caso para a justiça, mostrou que a condição dela não era uma condição de pessoa com a deficiência leve, e muito pelo contrário, que a deficiência dela, olhando desse aspecto biopsicossocial, era uma deficiência grave. Quando as perícias dela foram feitas lá no INSS, foram mal feitas e, além disso, levaram em consideração só o aspecto biomédico.
Então, entendem o impacto que essa mudança vai trazer para as aposentadorias? E é por isso que eu estou tão esperançoso, né? Porque eu acho que vai ser mesmo, vai ser muito bacana, vai ser muito positivo para que as pessoas possam alcançar os seus direitos, especialmente nesse aspecto da aposentadoria. Então, esse caso foi muito emblemático para nós aqui, porque a gente sustentou já, mesmo antes dessa apresentação desse novo modelo agora em julho, isso é um caso do ano passado, 2023, a gente sustentou o seguinte, olha, o modelo que está na LBI é um modelo biopsicossocial, não interessa se não tem uma ferramenta apropriada para isso ainda, mas o modelo, a lei está em vigor. Eu vou fazer o quê? Eu vou rasgar o artigo 2º da LBI? Porque não existe uma ferramenta que o governo federal, que deveria ter feito, não fez ainda? Eu não posso fazer isso. Então, ou então vocês suspendem a lei. E aí a Justiça Federal, graças a Deus, entendeu dessa forma, reverteu evidente que ela teve que passar por perícias novamente judiciais, né, que foram feitas, aí sim foram feitas de acordo com o que deveria ser feito, e reconheceu-se que o grau da deficiência dela era grave. Com o tempo de contribuição que ela tinha, ela conseguiu aposentar. Então imaginem uma mulher que tem menos de 45 anos, que já está aposentada como pessoa com deficiência, por tempo de contribuição. E a gente sabe que hoje no Brasil as mulheres aposentam somente a partir de 62 anos. Então imagine o que a gente conseguiu levar para essa pessoa em termos de dignidade, possibilidade dela se tratar melhor, de se cuidar melhor, a ponto de ter uma qualidade de vida muito melhor agora durante a sua aposentadoria. Esse é o impacto da avaliação da deficiência nas aposentadorias. Deu para entender? Conseguiu pegar aí o espírito da coisa? Pois é isso que eu queria contar para vocês. A importância da avaliação da deficiência para efeitos da aposentadoria é essencial. Essa avaliação sendo feita de modo equivocado, sendo mal feito, ou não sendo feito de acordo com as regras que ela tem que ser feita, ela leva para a pessoa um prejuízo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que os profissionais que mexem com a aposentadoria da pessoa com deficiência precisam entender muito mais de avaliação do que dos requisitos lá previdenciários propriamente ditos. Porque o que gera os indeferimentos, as não concessões das aposentadorias da pessoa com deficiência, não é a falta de requisito. É o problema da avaliação da deficiência. Em 99% dos casos. As outras questões são questões assim periféricas, que são questões menores que dá para resolver de forma muito mais fácil. O problema é que o desconhecimento dessas questões é muito grande dentro da própria profissão da advocacia, dentro do próprio judiciário, dentro das autarquias como o INSS, dentro do serviço público, o que gera aí um problemaço para as pessoas com deficiência que precisam aposentar, têm esse direito e não conseguem. E aí, como é que fica essa situação? Então, eu espero com toda a sinceridade do mundo que esse vídeo é um vídeo mais longo, que precisava ser mais longo, porque eu precisava explicar esses detalhes todos para vocês, para que vocês possam fazer essa conexão da importância e o impacto da avaliação da deficiência na aposentadoria das pessoas. Então, não tinha como ser de outro jeito, eu espero que você tenha compreendido, espero que, sinceramente, que você que ficou até agora comigo aí, tenha entendido basicamente como é que funciona. Se não entendeu ou ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo no comentário sua dúvida, que a gente tem o maior prazer em responder a você de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Vou deixar aqui agora no final do vídeo uma telinha aqui do lado que vai mostrar como é que funciona o atendimento do nosso escritório, que é 100% online, e eu acho que você deve assistir esse vídeo porque você vai gostar do que você vai ver. Tá certo, gente? Quero agradecer a você que ficou comigo até agora, convidar você novamente para se inscrever no canal, apertar aí o sininho para poder receber as notificações, mais uma vez apresentar para você o livro LBI, né, Lei Brasileira de Inclusão, em linguagem acessível para todo mundo ler, tá? Não é só para advogado, muito pelo contrário, é para toda pessoa com deficiência, familiares de pessoa com deficiência, para entender os principais direitos e políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil atualmente, editora Juruá, e o livro que foi lançado no começo do ano, Pequeno Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, está aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir, nos ajudar aí com o canal e também se ajudar com essas informações todas. Por último, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Isso é muito importante para nós aqui do canal, porque faz com que outras pessoas tomem conhecimento desse conteúdo que a gente acabou de publicar aqui e que você acabou de ver. Segundo pedido, compartilhe esse vídeo com essas pessoas,
que você conhece, que têm deficiência, que podem ser, que já possam se aposentar e não sabem disso. Tem um montão de gente aí nessa situação, gente. Então compartilha nos seus grupos aí, pega aí o link, compartilha nos seus grupos e ajuda a gente a chegar nessas pessoas para que elas tenham conhecimento. Informação é vida, informação é poder, informação é dignidade. Tá legal? Beijo no seu coração e até o próximo.